Agora à tarde, o tema é muito importante: moeda social digital como forma de ampliação da inclusão financeira. E, para compor esse painel, a gente tem a honra e a satisfação de contar com um time que, para além da sorte e da deferência, só o acaso poderia ter ajudado a nós conseguirmos reunir cabeças tão privilegiadas para compartilhar conosco suas visões sobre o tema. Então, vou começar anunciando um dos parlamentares mais atuantes no setor da criptoeconomia, um dos maiores especialistas nas casas parlamentares no setor, e uma honra tê-lo aqui conosco, Sua Excelência Áureo Ribeiro, deputado federal. Por favor. Muito obrigado, deputado. Seja muito bem-vindo. Na sequência, agradecendo e muito feliz de contar com uma super profissional dentre nós, à frente da Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora, Beatriz Nóbrega. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Meu amigo, um dos mais profundos conhecedores da criptoeconomia no Senado Federal, servidor de primeira grandeza e profissional ainda maior, Vitor Nepomuceno. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Convido também nossa querida Nádia, sem a qual esse evento não teria sido possível. Criptorama está erguido nas bases que essa mulher plantou. Então, seja muito bem-vindo. Eles combinaram a cor, hein? Combinaram. E, por fim, também para nos ajudar na mediação, nosso querido Rodrigo Henriques, da FENASBAC. Seja bem-vindo aqui. Tome assento, meu caro. Essa cadeira, ela está extra. Eu vou deixá-los nesse painel para que vocês possam compartilhar com tranquilidade. E, humildemente, eu vou deixar ela aí em nome do meu padroeiro, São Francisco, porque esse painel é de vocês. Nádia, querida, o painel é de vocês. Ótima apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Monteiro, por ser o nosso aqui animador. Pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. É uma honra tê-los todos aqui. Esse painel, acho que eu sou suspeita para falar dele, tá imperdível. Fico muito feliz com todos. E, bom, acho que hoje o assunto é um assunto muito caro para todo mundo. Como que a criptoeconomia se encontra com a inclusão financeira? Então, a gente trouxe aqui um time de estrelas para conversar um pouco com a gente e ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse mundo. Desde os anos 2000, a gente tem aí alguns bancos sociais, bancos comunitários que vêm fazendo esse papel de, por meio de uma moeda local, ajudar aquela economia a ter um desenvolvimento e a girar ali toda uma economia local, favorecendo inúmeras pessoas que hoje acabam ficando um pouco mais marginalizadas. E a gente ajuda também a diversos brasileiros a terem muito mais acesso a esse mundo financeiro, acesso a crédito, acesso à educação financeira que hoje é tão cara para todo mundo. Então, aqui comigo, eu vou passar a palavra para o deputado Áureo, que o Áureo, além de ser um grande padrinho da criptoeconomia, o deputado também tem uma série de percepções e projetos voltados para esse público tão especial para a gente. Deputado, a gente queria muito te ouvir
sobre esse mundo, onde que a gente tem a interseção entre a criptoeconomia e o desenvolvimento social e inclusão financeira. O palco é seu. Boa tarde a todos. É com a grande satisfação que eu participo desse evento aqui hoje. Bom rever alguns amigos, alguns que conquistamos na caminhada e dialogamos no Parlamento Brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou Auro Ribeiro, estou tendo a oportunidade de ocupar pela quarta vez consecutiva um mandato na Câmara dos Deputados e tive a oportunidade de discutir, debater e ser o autor da lei que regulamenta a criptoeconomia no nosso país. Em 2015, apresentamos esse projeto no parlamento, começamos a difundir isso na cabeça dos parlamentares. No começo de 2015, eu sempre falo isso, as pessoas não sabiam se era de comer ou de beber. Todo mundo queria saber o que era uma moeda digital e ninguém conseguia entender o que era um Bitcoin, o que era um Ethereum. E a gente foi trabalhar e difundir esse tema na cabeça dos 512 parlamentares, dos senadores, e ampliar essa discussão do Congresso Nacional. Fiz uma brincadeira, a gente gerou emprego com a criação desse projeto de lei, porque criou associação em cima do projeto de lei, porque chegava tanta informação que eu falei, cria uma associação para poder compilar essas informações, a gente ter um debate único. E hoje a gente vive a experiência de um Brasil avançando, de um Brasil com a legislação que nos próximos dias vai estar totalmente em vigor e que vai facilitar o ambiente econômico, jurídico, de quem transaciona, de quem investe, de quem utiliza uma criptomoeda. E a gente começa a discutir os avanços da criptoeconomia no nosso país, de tudo que pode avançar através de um país que olha para esse mercado e reconhece os ativos digitais e permite a gente ter novas criações com startups, permite a gente dialogar, permite a gente usar a nossa criatividade, permite a gente usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Eu estou muito feliz de participar, porque sei que esse painel específico, e quando você fala de moeda social no meu estado, a gente já tem a Prefeitura de Maricá, que trabalha com a moeda social. A gente já tem a Prefeitura de Niterói, que trabalha com a moeda social Araribóia. A gente tem outras prefeituras implementando, mas era um modelo ainda analógico. E agora a gente pode falar no modelo totalmente digital, de um modelo de fiscalização, do modelo aprimorado, do modelo da moeda que você usa a plataforma blockchain, do modelo que você vai ter toda a transparência necessária e devida para utilizar e do modelo que pode facilitar a vida das pessoas. A gente tem discussão até hoje dos benefícios do governo federal com Bolsa Família, que poderia ser totalmente digital e que a gente teria uma economia absurda para não ter fraude. E a gente vai ter que avançar nessa etapa no Brasil. Então, eu tenho clareza, né, que a possibilidade de diálogo, que a possibilidade de usar a criatividade dos nossos empreendedores, de um mercado reconhecido no nosso país, de uma atuação do Banco Central, com a atuação da CVM, com a participação dos governos, vai facilitar esse ambiente, porque a legislação que faltava, a gente já tem no Brasil. Então, a segurança jurídica e econômica já possuímos. Agora, a gente precisa implementar, né, com criatividade, novas soluções. Eu sou autor de outros projetos que tratam também do real digital, que vai facilitar esse ambiente. A gente começa uma discussão no próximo semestre mais aprofundado na casa. Costumo falar que a gente precisou dar um descanso, porque quem acompanhou de 2015 até virar lei foi debates, visitas, diálogos. O Ricardo participou ativamente do começo, que eu quero fazer um agradecimento especial, representando todos os servidores da Câmara dos Deputados, grandes técnicos que a Câmara possui. Hoje vai nos auxiliar na CPI que está sendo implementada na próxima semana, que vai ser muito importante para esse mercado, para separar o joio do trigo e a gente definitivamente crescer
porque cada hora que você recebe um número, você fica muito... Eu vibro, porque eu recebi um número agora que são 3.800.000 usando, né, uma plataforma. Quem diria que a gente chegaria a esse volume no Brasil com a velocidade tão grande que foi exercida? A pandemia acelerou esse processo no nosso país. Então, a gente tem um número crescente muito, muito rápido, que eu tenho certeza que a gente precisa dialogar e avançar com novas ferramentas. Eu quero falar que é fundamental a participação da sociedade em debates como esse. Quando eu apresentei a lei, a minha equipe fez muito questionamento e falou que a gente trabalhava para um nicho da sociedade de classe A e B. E que a gente não conseguiria ampliar esse diálogo, era uma coisa muito seletiva. Até um dia que eu fui abastecer o meu carro num posto de gasolina, o frentista vira para mim e fala assim: o senhor que é o deputado do Bitcoin? E aquilo me despertou, que era da classe A, da classe B, começou a atingir todas as camadas da sociedade. E a possibilidade que a gente tem de flexibilizar e utilizar de tecnologia para chegar agora em moedas sociais, para atender a população mais vulnerável do país, para que a gente possa ter uma ferramenta totalmente transparente, para que a gente possa utilizar do que essa tecnologia nos proporciona para órgão de controle do governo. Eu sonho um dia que a gente vai fazer todos os pagamentos digitais no Brasil. A gente vai acabar com a corrupção no nosso país. Vai ter todas as operações rastreadas. Então, a gente vai ter uma mudança de comportamento, como hoje já é utilizado. Infelizmente, a falta de informação cria alguns preconceitos no que a gente utiliza hoje de criptoeconomia. Também, o crime organizado se organiza. E hoje para de mandar remessa de dólar e já manda em cripto para outro país. Por isso que a gente precisa se organizar com a legislação que dê essa segurança jurídica. Então, quero me colocar à disposição. Sou entusiasta dessa tecnologia, sou entusiasta da tecnologia que permite a gente transacionar uma moeda mundial e tenho certeza que vamos construir no Brasil, com a vocação social que nós temos, com um governo que hoje está exercendo um papel fundamental, podemos construir aqui uma experiência mundial muito positiva. Muito obrigada pelas falas, deputado, muito importante. Também acho que outro aspecto super importante que a gente tem hoje para ser discutido, para a gente ter esse entendimento, entender como é que a gente também pode aqui, acho que aqui estamos todos entre família, vários rostos conhecidos, várias pessoas aqui que têm várias soluções, deputado, para, assim, vários problemas da sociedade e vários problemas do mercado também. E a Beatriz está aqui para falar um pouquinho para a gente também do ponto de vista feminino. No final das contas, a mulher é um grande ativo dentro das famílias e uma grande responsável também até por ajudar a espalhar a educação financeira, por ajudar a trazer para a gente muito mais aí dos aspectos de cultura e educação que envolvem toda uma família em vários aspectos. E hoje, na Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora, a Beatriz aí tem feito um trabalho excelente para ajudar a gente a entender como trazer mais dessas soluções e como que a gente consegue, aí, através da criptoeconomia, ajudar esse público tão especial para a gente. Muito obrigada, Nádia. Muito obrigada, AB Cripto. É um prazer enorme estar podendo dividir o painel com o deputado Áureo, com o Vitor. Não é de hoje que a gente tem uma jornada juntos, justamente buscando casar cada vez mais o universo da criptoeconomia com uma economia real, uma economia que inclui as pessoas e que, como o deputado bem trouxe, não é sobre classe A e B. E dentro da Frente da Mulher Empreendedora, a gente tem buscado envolver a pauta justamente pela inclusão financeira e pela educação financeira, que é uma pauta que ela ainda é deixada de lado no Brasil
como fundamental para que a gente faça com que a nossa sociedade prospere. E quando convidaram para o painel, a gente tendo a oportunidade de discutir ali dentro da frente, o que a gente mais viu, pegando justamente o exemplo de Maricá, o exemplo de Niterói, o exemplo que a gente vê do Banco Palma também, o exemplo que a gente vê a nível de analógico das moedas sociais e que pode ser ainda muito digitalizado, até mesmo para ser democratizado, é muito grande. Porque se a gente imagina que hoje a gente tem empreendedoras que nem chegaram no MEI, mas que, quando a gente olha para o cenário brasileiro e para a oportunidade que existe com esse público, é um público que ele precisa justamente ser educado financeiramente, ter meios que facilitem e eduquem para receber o seu dinheiro. E daí vem um outro fenômeno da pandemia, onde muitas e muitas mulheres, obviamente, estiveram ainda mais dentro de casa, para além do terceiro turno, estavam trabalhando o primeiro e o segundo turno dentro de casa e tiveram que começar a empreender. E o que a gente já via como uma tradição, como algo comum dentro do empreendedorismo feminino, que é esse empreendedorismo de base, é o microempreendedorismo, é o salão. Querendo ou não, existem negócios que são muito voltados para suas próprias comunidades. E elas se digitalizaram. E, mesmo assim, elas ainda têm dificuldade de lidar com o meio digital. E quando a gente olha para os monitoramentos globais de empreendedorismo, a gente vê que no Brasil a gente realmente tem uma grandíssima oportunidade de casar a economia digital, a criptoeconomia, com o empreendedorismo, inclusive, principalmente, o empreendedorismo feminino, que é tão voltado para dentro das suas próprias comunidades, para dentro das suas próprias casas, que é a gente conseguir educar e incluir financeiramente essas mulheres para além do sistema comum, que ainda tem altas taxas, ainda existe muita burocracia. A gente enfrenta desafios que são muito reais em relação aos bancos tradicionais, porque eles ainda olham para aquele empreendedor que sequer está formalizado como um risco. E a partir do momento em que se a gente consegue unir a tecnologia, a educação e a inclusão financeira, a gente cria um ecossistema onde permite que essas mulheres prosperem, onde que essas mulheres recebam, a gente, consequentemente, melhora drasticamente a vida dessas mulheres, com resultados que a gente já viu que acontecem nas comunidades que trouxeram as moedas digitais, as moedas sociais, perdão. E o que a gente busca muito e a intenção aqui da colaboração era muito trazer essa provocação, principalmente para o setor. Como que a gente consegue começar a pensar moedas digitais e um ecossistema mais amplo até do que a gente pensar na simples restrição geográfica, que hoje ainda é tão comum à maioria das moedas sociais, para que a gente consiga pensar em um plano mais amplo de inclusão financeira, de educação financeira, como que a gente leva isso para as nossas crianças na escola, porque a gente tem um futuro de mercado de trabalho e um futuro social mesmo da nossa sociedade que precisa ser educado para lidar cada vez mais com o digital. A gente sabe, ou a gente vai fazer o algoritmo, ou a gente precisa ser aquilo que nunca vai ser substituído por ele, e na economia está justamente a interseção desses dois entes que nós precisamos ser para viver e cada vez mais daqui para frente. Então, deixo a provocação nesse sentido de há muito o que ser feito. Há muitas empreendedoras que realmente precisam de educação financeira. Há muitos brasileiros e brasileiras de todas as idades que nunca tiveram acesso e que, com o que a gente consegue oferecer via tecnologia, via maior transparência e por novas moedas, até mesmo para criar essa noção de comunidade, como a gente já viu com a Mombuca, com a Palma, para que a gente traga isso e fomente cada vez mais o empreendedorismo, porque, sim, é uma oportunidade, não existe um porquê não. Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Ainda vamos discutir mais. Mas muito obrigada. Obrigada, Beatriz.
E, Vitor, eu acho que complementando aqui, você que é um grande entusiasta, estava aqui me contando sobre diversos outros exemplos também que a gente pode usar. Como você enxerga a questão como que o parlamento também consegue ajudar a gente nesse ponto? E o que que a gente tem aí de caso bacana de aplicação de moeda social? Como é que a gente consegue, através da criptoeconomia, trazer esse movimento tão importante aí para a sociedade? Obrigado, Nádia. Boa tarde a todos. Deputado, Bia, Nádia, presidente Bernardo. Gente, olha, primeiramente falar aqui para um público tão qualificado é difícil, e um painel também tão qualificado é muito mais difícil ainda. Com a Bia eu nem me atrevo, porque ela pauta o Congresso Nacional, então eu nem me atrevo a falar. E o deputado é realmente um expoente, ele trouxe para dentro do parlamento e trouxe para dentro de todas as estruturas do governo realmente o tema e fez com que ele andasse, tramitasse e chegasse a um ponto importante, que é a proteção jurídica, valores jurídicos protegidos, para que a gente tenha um mercado que se desenvolva dentro da ética, dentro da regularidade, permitindo uma boa segurança. E quando a Nádia me convidou aqui para o painel de moedas sociais, eu fiquei pensativo. Falei, gente, mas moedas sociais, bancos sociais, apesar de ter um embrião antigo, mas eles ainda são incipientes. Fui pesquisar, fui estudar um pouco. Existem dificultadores, ainda tem não é nem um pré-julgamento, ainda tem um preconceito sobre esse ativo, sobre esse uso. Então, eu fui refletir um pouquinho. E para entender qual era a interseção, qual era a conexão da moeda social com ativo digital, com criptoativo, com o token social, com, sei lá, qualquer elemento desse cenário, nesse ecossistema. E o que eu vi é que tanto o ativo digital, tanto a criptomoeda, como a moeda social, o que eles têm em comum é basicamente inovação e inclusão financeira. A gente ainda tem uma parcela da população desbancarizada ou que tem um acesso muito irrisório ao sistema bancário, aos benefícios, aos fluxos, né, aos produtos e serviços que os ativos virtuais permitiram. A gente tem relações peer-to-peer, como bem falou o deputado, que uma pessoa numa camada social mais baixa conhece, sabe o que é, tem acesso ao estudo, porque tendo acesso a um computador, a uma tecnologia, a um smartphone, ele consegue entender e compreender e investir. Então, a gente trouxe uma parcela da população que estava aí à margem do sistema bancário para o mundo financeiro de uma maneira mais universal, talvez mais simplificada, mais adequada. E quando eu tracei, né, o paralelo entre moeda social e ativo digital, eu fui encontrando esses pontos de interseção, que é justamente inclusão. E quando você vai se aprofundando, e aí o caso de Maricá talvez seja o maior expoente aí da moeda, até peguei um número aqui que eu já vou passar, peguei um dado de 2021 e 2022, o tamanho da movimentação que isso gerou, você começa a contemplar um mercado, não vou nem chamar de mercado secundário, mas um mercado em paralelo, que ele é crescente, é pujante, ele consegue coexistir naturalmente com o sistema bancário, com o sistema financeiro tradicional, e ele tem sim uma pegada, ele tem aí uma tônica de resgate social. Porque através dos bancos sociais há vários programas de transferência de renda. Se não me engano, acho que o de Maricá são 4 ou 5 programas de transferência de renda através de moedas sociais. E aí, só para ter um dado aqui interessante que eu achei muito legal, isso aqui são dados de 21 e 22. Nesse momento aqui dessa notícia, o site disse que são 12.700 empreendedores locais e pequenos negócios credenciados no Banco Comunitário. Isso apenas em Maricá. E em 2021, de 415 milhões gerados em Maricá, 262 milhões foram gastos nos estabelecimentos cadastrados
150 milhões em pagamentos de boletos e menos de 5% foi convertido em moeda fiduciária. Então, menos de 5% dos 415 milhões foi transformado em real. Então, a gente tem, de fato, um sistema, um novo sistema, que talvez seja uma nova matriz aí dentro do mundo mais atualizado, do mundo mais sofisticado da tecnologia, que atende às camadas mais frágeis da população. Porque a gente vai ter, como o deputado também pontuou, transferência de renda com rastreabilidade, recursos rastreados, recursos corretamente aplicados. Então, como bem falou o senador Portinho na palestra de hoje de manhã, programas sociais, emendas parlamentares, através de blockchain, através de tecnologia, eles poderão acompanhar o início e o fim aí da remessa desse dinheiro. Então, quando a gente traz a tecnologia e a associa aos bancos sociais e associa às moedas sociais, nós estamos aí rompendo um paradigma, porque é o paradigma que parte de um preconceito que somente as camadas A e B teriam acesso, e eu entendo perfeitamente, porque até pouco tempo eu não entendi absolutamente nada de criptoativos, absolutamente nada. Quem me esclareceu um pouco de criptoativos foram 3 pessoas. Bernardo, nosso amado presidente aqui da Bcrypto, Tiago Severo, que eu não sei se está aqui ou se já foi embora, e Reinaldo, que foi as primeiras pessoas que eu conheci, que é do mercado Bitcoin, foram as primeiras pessoas que eu conheci que me mostraram um pouquinho da envergadura e da musculatura que o mundo dos ativos digitais, que a tecnologia agregada trouxe para o ecossistema Brasil, para o ecossistema financeiro. Então, eu enxerguei, e confesso que não tinha me deparado com esse debate da associação dos ativos digitais com as moedas sociais, e achei muito legal, até porque eu não fazia ideia da volumetria que uma cidade no Rio de Janeiro movimentar 500 milhões de reais, 500 milhões dentro de uma moeda social, sendo que mais da metade desse valor foi empregado na comunidade local, efetivamente. Então, a gente tem uma economia que talvez, e aí eu falo talvez porque o parlamento é grande, o governo é grande, talvez o parlamento não tenha olhado ainda com tanta profundidade para torná-lo mais fluido e mais presente. Acho que é muito mais o parlamento fazendo a função da mudança da cultura no Brasil do que propriamente produzindo lei, porque o parlamento tem uma função muito importante, além da produção legislativa e da fiscalização, que é a quebra de paradigma, é a mudança de cultura. Acho que muito parte do parlamento sobre isso. E hoje, agora, objetivamente respondendo aqui a Nádia, existem várias iniciativas dentro do Congresso Nacional para o aperfeiçoamento hoje dos ativos digitais, do real digital. Tanto o deputado Áureo como a senadora Soraya apresentaram projetos de lei complementar para a instituição do real digital, para a autorização da autoridade monetária para que emita, né, o ativo. Nós temos aí novos projetos de lei também, todos no intuito de aperfeiçoar, inserir o que foi deixado para trás, corrigir as experiências que o mercado trouxe de 2015 para cá, que a discussão legislativa não conseguiu acompanhar em muitos aspectos. Então, nós temos hoje muitos pontos, e acho que o ponto mais importante é o que a gente tem chamado de autorregulação regulada. É definir a premissa, o princípio, o critério de fiscalização, e as entidades sérias, como a Bcrypto, como a Fenasbac, as entidades sérias afetas aos setores, elas passem a ser filtros de legalidade, filtros culturais, empuxos aí efetivos aí do mercado, para que a gente não tenha um dificultador por parte do governo para que o mercado evolua, para que o mercado cresça, para que fique mais fluido. Porque, gente, vamos falar sério, o que a gente está falando aqui é a ponta de um
de um iceberg, é a ponta de um todo. A gente sabe que em 1, 2, 5, 10 anos, a gente vai ter uma evolução brutal, impensada do que é o ativo eletrônico, do que é o ativo digital. Então, assim, aparecerão coisas nos próximos meses que a gente não faz ideia, não tem a menor ideia. Então, e não é porque não se quer dar a devida atenção, mas a estrutura legislativa, o olhar do governo, ele tende a ser um pouco mais lento do que o dinamismo do mercado. Ele não é tão dinâmico. Então, o parlamento está debruçado sobre o tema. O deputado Áureo bem pontuou, esse primeiro semestre de 2023, existem pontos aí muito sensíveis na pauta que tem excluído talvez algumas discussões também importantes e sensíveis, mas a gente acredita que no segundo semestre o parlamento vai conseguir olhar com muito mais critério, carinho, cuidado quanto a essas fases 2.0, 3.0, 4.0 do cripto. Gente, eu espero não ter falado de mais nenhuma besteira também. E obrigado aí mais uma vez pelo convite. Nádia, obrigado. Boa tarde. Obrigada, Vitor. Acho que foi uma excelente explanação, levantou a bola aqui muito bem. E acho que para complementar todas as visões, a gente não poderia deixar de lado a Fenasbac e o Rodrigo, grande mentor aqui nosso, e uma das pessoas que, se tem alguém que conhece alguma solução que pode ser groundbreaking aqui, essa pessoa é o Rodrigo. E quando a gente fala sobre moeda social digital, a gente não pode deixar de olhar para a Fenasbac e olhar para tudo que as nossas startups brasileiras hoje têm feito. O mercado de fintechs brasileiro é um mercado incrível. Estava conversando com o pessoal da Embaixada do Reino Unido hoje, o quanto o Brasil já evoluiu. Aprendemos muito com o Reino Unido. Pessoal, um abraço para vocês. Mas hoje passamos aí um tanto e a gente vem aí trazendo essa parte social. Então, Rodrigo, por favor, conta um pouco para a gente como é que a Fenasbac tem visto isso, que projetos vocês estão vendo e como é que a gente pode ajudar mais. Obrigado. Vitor, Beatriz, Nádia, Áureo, obrigado pelo espaço de estar aqui com vocês conversando. Eu vou tentar contar a história de um jeito que eu acho interessante. Há 22 anos atrás, um assentamento em Fortaleza imprimiu uma moeda privada programada e ninguém foi para a cadeia. O nascimento da moeda, a palma nasce de uma comunidade, de um assentamento de pessoas. Né? É uma moeda privada. Reza a lenda, design no Word. Você imprimiu e você saiu pagando conta com ela no dia seguinte. Era uma stablecoin, pareada 1 a 1 com R$1. Assentamento em Fortaleza, 22 anos atrás. Uma moeda social, ela tem a natureza do que a gente discute hoje. E a programabilidade dessa moeda é garantir que o dinheiro circule aonde aquela comunidade definiu que ela deve circular. Para garantir que os benefícios econômicos que aquela comunidade geram sejam dela. Para que você possa, através de inclusão e cidadania financeira, não obrigar um cidadão a pegar um ônibus, uma charrete, né? E a pé para um município vizinho, sacar dinheiro fiduciário nacional e gastar aonde ele saca o dinheiro. Então, a gente tem uma história de 22 anos de bancos comunitários que se espelha um pouco também nas histórias do cooperativismo de crédito, que diz, eu vou aonde não tem a organização do Estado e eu vou criar o que eu preciso para garantir que essa comunidade cresça, que ela aproveite a riqueza que ela gera. De Palma para cá, da Palma para cá, tem uma coisa que eu adoro e a gente ajudou a desenhar. Existe uma cidadezinha pequenininha em Sergipe chamada Indiaroba. Ela tem 17 mil habitantes. Todo mês, as marisqueiras
pegam 350 mil aratus. Aratu é um caranguejinho vermelho, pequenininho, que se você está fazendo cara boa é porque você já comeu. É uma maravilha o aratu. Essa cidade, em 2020, criou um Bolsa Família Municipal. Né? A primeira coisa que eles fizeram um Bolsa Família Municipal. Um programa de transferência de renda, uma garantia que você pudesse compensar ou equilibrar o processo de distribuição de riqueza da cidade. Só que, de novo, se eu distribuo em real e eu preciso fazer compra na outra cidade, eu gasto muito mais lá. Ano passado, eles fizeram um Banco Popular de Indiaroba e a moeda social de Indiaroba, chamado Aratu Token, porque ela nasceu digital. Ela não nasceu impressa. Então, talvez das moedas mais novas sociais digitais que a gente tem no Brasil, ela é de Indiaroba. E, de novo, é uma moeda programável. A beleza de você ter programabilidade, agora com a tecnologia que a gente tem, DLT, blockchain, futuramente um real digital, é que você expande o conceito de programabilidade. É que você consegue pensar o município, o estado, o país, de uma forma mais efetiva e mais dirigida. E a programabilidade da moeda, ela não é tão nova assim. Tem alguns casos de programabilidade de moeda ou de uso de moeda que a gente esquece que é uma programabilidade social, não é tecnológica. Se uma criança de 12 anos de idade entra numa mercearia e pede uma garrafa de pinga, o dinheiro dela não pode ser aceito. Aquilo é uma programabilidade social de dizer, o seu dinheiro vindo para comprar álcool, eu não posso aceitar. Quando a gente emite vale transporte, vale refeição, a gente está programando o uso daquele dinheiro para um bem social, que a sociedade inteira concordou que aquilo é melhor. O que a gente vai conseguir com moedas sociais tokenizadas, digitais, é garantir a transparência, a auditabilidade, a facilidade de uso e o barateamento desses programas. O que significa eu vou gastar muito menos dinheiro para controlar, porque o processo de gestão é muito mais fácil e agora eu distribuo muito mais. Eu também fiz questão, Vitor, de pegar os últimos dados. A gente conseguiu falar com o prefeito Adinaldo de Indiaroba, agora, meia hora atrás. Assim, falou, cara, quais são os últimos dados que você tem? Avisando, não é Maricá, mas é lindo. São 250 empreendimentos que tem uma plaquinha Aceitamos Aratu. Você teve 11 mil transações de Aratu desde que ela foi fundada há 10 meses atrás. O Aratu movimentou 2,7 milhões de reais e 94% foi para comprar alimento. Se isso não é, usando a tecnologia que a gente tem hoje, já garantir que a gente una a ideia de riqueza financeira com que riqueza social, eu não conheço outro meio. Porque eu acho que a gente vai conseguir isso, cada vez mais, direcionar mais a ideia desse dinheiro. E aí, Nádia, só para acabar, no piloto do Real, antes do piloto do Real Digital, porque o piloto é agora, no Lift Challenge, e o Ricardo Paixão também é uma pessoa que acompanha muito de perto, a implementação desses laboratórios com Learning, com Challenge, com Lab, você tem testes dessa moeda de programabilidade, por exemplo, para agricultura familiar, para agricultura de baixo carbono, para seguro agrícola. Então, você tem a certeza que quando você entrega dinheiro do Estado ou subsidiado de alguma forma para uma agricultura familiar e de baixo carbono ao mesmo tempo, imaginou? Que seja gasto apenas com quesitos de agricultura familiar e de baixo carbono. Porque quando você expande o conceito, uma das críticas jocosas que as pessoas fazem é que quando um agricultor recebe fundos para fazer plantio, a primeira coisa que ele faz é passar na concessionária e trocar de caminhonete. Bem, com um dinheiro social programável, isso não acontece. Acho que esse é o histórico e acho que é para isso onde a gente vai.
a total transparência e clareza do uso do dinheiro e a programabilidade combinada socialmente do para que aquele dinheiro serve. Visitem Indiaroba. Excelente. Muito obrigada, Rodrigo. Acho que a comparação da Aratu e do Banco Palma com a primeira stablecoin brasileira não digital foi excelente. Acho que a gente fala muito hoje em uma sopa de letrinhas e várias expressões que às vezes a gente até esquece, está tão acostumado, mas a gente tem tanta coisa já, gente, há tanto tempo circulando e fazendo a diferença na vida das pessoas que no final das contas a gente precisa entender aí como que o mundo ajuda nessa digitalização. A gente tem Pix, a gente tem tanta coisa interessante. E, deputado Áureo, até voltar uma pergunta para o senhor, quando o senhor comenta aí sobre a gente conseguir entender o que é realmente sério nesse mercado, o que não é. Acho que a gente sempre passa por um tema que é caro e que fala muito com esse nosso painel, que é educação financeira. Como é que a gente consegue ajudar melhor, inclusive, as pessoas nesse ponto? Acho que a gente estava conversando ali, inclusive o senhor mencionou que é uma das missões aí que o senhor tem hoje na CPI e em vários outros fóruns. Como que a gente consegue ajudar melhor o brasileiro? Acho que dinheiro programável, a gente tem tantas outras coisas bacanas que foram trazidas aqui. Bom, eu tenho como falar isso com muita experiência. Quando em 2015 a gente começou a fazer um debate de regulamentação, criou no mercado um susto muito grande. E todo mundo era contrário à possibilidade de a gente regulamentar o mercado. Você imagine no momento que a gente, vivendo aquela experiência da internet, do Facebook, do Instagram, eu recebia todo dia uma chuva de comentários agressivos porque a gente queria regulamentar o mercado de criptoativos no Brasil. Foi um momento que a gente precisou de coragem, teve dias de fechar para não receber mensagem no Instagram e ter certeza do caminho que a gente ia percorrer. Esse mercado evoluiu, esse mercado cresceu, esse mercado começou a procurar se organizar e a gente teve um trabalho muito grande de 2015 até fazer a regulamentação de uma parte pedagógica na Câmara dos Deputados, de explicar, de difundir, de dialogar, de eventos como esse sendo realizados no Brasil, de pessoas abrindo tema de debate, tanto digital quanto analógico, nas TVs abertas. E a gente começou a ter uma participação e uma fatia maior da sociedade discutindo a utilização de uma criptomoeda. Quando você vê que uma corretora tem quase 4 milhões de clientes, você vê que a fatia, cada dia que ela passa, ela aumenta. E mais acesso se dá a todos os brasileiros. Nessa velocidade crescente, a gente tem pessoas que ficaram com algumas sequelas. Eu sou de um estado, que é o estado do Rio de Janeiro, e esse mercado é um mercado muito criativo porque você cria o rei do Bitcoin, você cria o príncipe do Bitcoin, você cria a princesa do Bitcoin, você cria o faraó do Bitcoin, e você tem diversas narrativas aplicadas nesse mercado, que é uma coisa de assustar ainda. Nesse momento que a gente está vivendo a implementação de uma CPI, que vai ser instalada na próxima terça-feira, às 14 horas, na Câmara dos Deputados, existe uma narrativa de uma empresa que está sob investigação, que se chama GAS, e essa empresa, o CEO dela, levou o nome de faraó dos bitcoins. E quando você pega a minha rede social, as pessoas fazem a comparação como ele fosse Moisés, o libertador, que liberta esse mercado financeiro, que cria acesso para esse mercado para as pessoas. E a falta de informação prejudica esse mercado a crescer, a evoluir, e as pessoas começam a confundir do mercado sério, do mercado que tem um grande potencial, e embola todo mundo na mesma panela, achando que nesse mercado
não tem a segurança necessária para você transacionar, para você investir. Quando você aprofunda, você vê que não tinha nenhuma criptoativo ali, mas sim uma pirâmide estabelecida, como diversas, e eu acho que a CPI vai poder dar clareza a essa relação estabelecida dessas empresas no mercado, e vai abrir também discussões de empresas que querem se instalar no nosso país. O problema não acontece só no Brasil pela vulnerabilidade. Esse problema é um problema do mundo. O mundo sofre com essa velocidade que está sendo imposta de crescimento, que precisa ser discutida e debatida, e a gente teve muita preocupação na criação da lei, de criar uma lei libertária que ela também se ajustaria e vai se organizando com esse mercado crescente, precisando das autoridades editando portarias e regulando e criando total liberdade da tecnologia, mas sem deixar de olhar para a segurança jurídica e para a segurança econômica. Quando a gente separar isso bem no Brasil, e está caminhando para isso, eu acho que a gente vai abrir um canal de investimento de quem quer transacionar, de ter um caminho pedagógico estabelecido, que o papel da CPI, primeiro é a repressão, depois é um pedagógico e depois ele é preventivo. E a gente vai determinar nas linhas de atuação, isso deixando muito claro, esse canal que vai ser estabelecido da sociedade civil, de saber que ela pode recorrer à CVM, de saber que ela pode fazer a consulta ao Banco Central, de saber com quem ela está transacionando, e a gente precisa de umas evoluções. Eu não deixei, e fui crítico nisso na lei, de não ter segregação de patrimônio, mas a gente defende que esse mercado tenha um fundo garantidor para ter a tranquilidade de quem está investindo, como funciona com os bancos brasileiros e avanços que a gente tem que colocar ainda na nossa legislação para dar garantia de crescimento saudável. Eu acho que a gente tem uma evolução que a gente não consegue aqui mensurar onde que a gente vai chegar. De 2015 para 2023 são 8 anos. Quando eu patrocinei ali o projeto de lei, não pensaria que em 2023 a gente estaria nessa pegada que a gente está hoje. Eu não consigo imaginar o que vai ser em 2030, pela velocidade que a gente está avançando. Mas eu acredito que esse mecanismo, que foi criado para ser um arranjo de pagamento, que se transformou em investimento, que agora começa a voltar para arranjo de pagamento, de possibilidades que esse mercado vai oferecer de controle, de criação, que vai possibilitar moedas sociais, que vai possibilitar segmentos a utilizarem a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, de token ser lançado para que a gente possa trabalhar com o que a gente tem de maior precioso, que é o meio ambiente, que é a floresta que o Brasil possui, de a gente ter um token muito forte, verde, dialogando com o mundo todo, de a gente ter uma moeda muito forte para o agronegócio, que o Brasil é muito forte, nos maiores produtores de alimentos, o que vai poder proporcionar nesse mercado de ativo digital, saber que a gente vai, eu não vou falar nos próximos anos, mas muito breve, não sofrer igual a gente sofre com cartório, que é uma coisa arcaica, que funciona nesse país, da velocidade que a gente vai poder ter para abrir uma empresa, para transacionar, da velocidade que eu vou poder ter de eu viajar para outro país, ter uma moeda única. Eu vou nos Estados Unidos e vou pegar meu Bitcoin, vou pagar em Bitcoin. Eu não preciso fazer uma remessa de câmbio. Da facilidade que vai transformando a nossa vida, que a gente não vai lembrar como era a nossa vida antes. Eu costumo falar que eu já esqueci como é que era a vida de falar no telefone. Ninguém usa mais telefone para falar, poucas pessoas. O telefone a gente usa para escrever. O que seria a nossa vida sem o WhatsApp? É uma coisa nova. Não tem muito tempo, mas ele faz parte da nossa vida no dia a dia, que você não consegue imaginar se você tivesse que atender todas as ligações das pessoas que querem falar contigo. Ou há quanto tempo seria perdido de você responder
as pessoas. Depois inventaram um negócio de áudio que as pessoas mandavam para você no telefone. Graças a Deus botaram para passar em 2 velocidades de 2 para você ser mais rápido, porque também a gente não estava aguentando aquele negócio de você escutar o áudio. E a velocidade e a forma de você enxergar vai mudando. E eu costumo, quando eu comecei a discutir, eu já estou ficando velho, porque eu estou com 44 anos, esse mercado é inovador, e eu tenho um filho de 15, eu quero chegar e quer discutir o que é uma moeda digital, o que é um NFT, ele vai me explicar o que está acontecendo, e a gente vê que a geração de hoje está nascendo com um chip a mais. Por mais que a gente queira acompanhar, a gente não consegue entender essa evolução do dia a dia. Eu sentei ali e falei assim, o evento ficou legal? Eu falei, ficou, todo evento agora fica legal. Você bota um painel de LED atrás, bota uma luz, passa a mensagem que você quer passar, mudou tudo. Não tem mais aquela... Até para você fazer um evento, a tecnologia te proporciona um evento melhor. Um evento, para você ter muita gente, não. Você bota uma câmera, transmite para todo mundo, tem interação de todo mundo está participando, todo mundo pode mandar pergunta, e você começa a conectar o mundo todo e debate as suas ideias. Então, eu acredito que a quantidade de informação que a gente está colocando, com o trabalho do parlamento preventivo, educativo, difundindo isso na cabeça de todos os brasileiros, com a quantidade de pessoas que utiliza dessa tecnologia, a gente, nos próximos dias, a gente vai ter uma mudança muito grande de mercado. Porque, se você for pegar o número de 2020, a gente já cresceu mais do que triplicou o que a gente utilizava em 2020 e o que a gente utiliza em 2023. Se a gente fosse colocar num gráfico, daqui a pouco a gente vai ter 10 milhões de brasileiros transacionando uma moeda, um ativo digital. Então, quanto mais for difundida a informação, mais fácil se torna o mercado e a utilização. Eu termino a minha fala aqui, eu lembro, meu avô era cliente num banco, e toda hora o banco ficava ligando para os clientes. O que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? E meu avô não gostava de talão de cheque, não gostava de cartão de crédito, porque a geração dele não convivia com isso. Quando o banco ligava, eu quero tirar meu dinheiro todo daí, brigava com a menina do banco. Quando ele chegava no banco, era um corre-corre do gerente. Falava assim, já vem o seu Valdir aí, cuidado que o seu Valdir entrou na agência, porque ele queria tirar todo o dinheiro da agência e achava que o banco era um grande problema, que depois que inventaram esse negócio de cartão, que para ele pegar um saldo, um extrato, ele tinha que se relacionar com a máquina, aquilo era o fim do mundo para ele. Hoje a gente não tem mais agência bancária quase. Quem utiliza banco não utiliza mais agência. E é tudo digital. E essa evolução vai permitindo a gente avançar. Eu sonho, num período muito próximo, que a gente possa ter um nível de controle muito grande no Brasil, que o dinheiro brasileiro público possa ser todo digital, para a gente saber para onde que esse dinheiro está saindo, para a gente saber onde que ele está sendo utilizado. Se é dinheiro da saúde, tem que estar empregado em saúde. Se é dinheiro da educação, tem que estar empregado em educação. E a gente vai diminuir assustadoramente os gastos com os órgãos de controle. Só no Brasil, que a gente tem, sem nenhuma crítica ao tribunal, mas a gente gasta mais para controlar o dinheiro do Tribunal Superior Eleitoral do que a gente gasta na eleição. A gente gasta mais para fazer alguns controles de prefeitura do que o orçamento que a prefeitura possui. Então, a gente tem que aprimorar os nossos mecanismos e a nossa esperança hoje, que conhecemos tecnologia, é que o blockchain é a solução, é a saída e é o futuro, né, público da gestão pública brasileira. Excelente, deputado Áureo. Muito obrigada por mais esse ponto de vista também. E até acho que, aproveitando aqui em como que a gente vai falar desse futuro do dinheiro programável, eu queria, Rodrigo, entender aí quais são as suas expectativas também, o que a gente tem hoje, quando a gente fala de real digital, um pouco também de moeda social. E acho que essa questão de mercado de carbono e tudo que a gente tem
A gente não tem nada mais social, mais sustentável e importante até do que isso. Até fazendo um resgate aí da nossa palestra de ontem, da Verde Economia, que trouxe excelentes esclarecimentos de uma pauta tão importante aí para o nosso país. Que maravilha. Eu estava aqui me penalizando porque eu não falei sobre mercado de carbono no Aratu. Então, eu vou falar rapidinho. Uma das inteligências dessa implementação de moeda social digital de Indiaroba é destinar 2% de cada transação para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico ele é feito para crédito produtivo e para trabalho social. Então, você está garantindo a economia circular, você está garantindo que cada transação de Aratu, né, tem a possibilidade de entregar mais Aratus para a população. No futuro, esta prefeitura já listou que ela quer fazer compra de entulho com Aratu e ela quer fazer um mercado de crédito de carbono de mangue, porque ela tem 60 quilômetros de mangue. Então, e eu gosto de falar de Indiaroba por uma coisa simples, porque ninguém sabe onde fica, porque é uma cidade de 17 mil habitantes e o prefeito está fazendo. E a comunidade está criando. Então, a ideia é que você vai ter um mercado de carbono de mangue numa cidade deste tamanho, onde você tem as marisqueiras que cantam para os aratus aparecerem e você, né, catar, e é um dos grandes vetores de economia da cidade. Camarão é outro deles, que também é muito bom lá. Voltando um pouco para o uso de token para impacto ambiental e né, para todo o processo ESG que está sendo discutido, eu acho que esse é um dos fatores determinantes que a gente vai ver o uso de moedas digitais no futuro. Essa é uma das grandes questões chaves do Banco Central nesse momento. Há 2 anos atrás, o Banco Central, a Isabela ontem compartilhou com a gente, trouxe uma dimensão nova para a agenda BCRES, que é a agenda estratégica do Banco Central, que é de sustentabilidade financeira. E você tem, nesse momento, um olhar muito específico de um grupo, ou um subgrupo dentro do GTI de tokenização, que é para ativos sociais, ambientais e sociais. A grande questão desses ativos, em boa parte, é a cadeia de custódia da informação, né? Então, quando eu digo que a floresta está lá, a cada momento que essa informação troca de mão numa cadeia tradicional, você herdou uma coisa chamada de risco de contraparte, mesmo que seja informacional. Quer dizer, você tem que ter certeza que aquela parte não alterou a informação para bem próprio. O que você tem conseguido fazer, e a gente já tem algumas provas de conceito muito interessantes, é, a partir de imagens de satélites e registradas, né, como a floresta está nos últimos 20 anos, garantir se aquela floresta está em decadência, ou ela está em expansão, ou se ela está bem mantida. E aí sim você tem a capacidade, por exemplo, de transformar aquilo num ativo. Ontem a gente falou sobre isso, né? Qualquer excedente que eu tenho hoje de floresta, que não é uma obrigação legal de manter, eu tenho, em contrapartida, hectare de soja. Se eu consigo garantir, né, que eu tenho essas imagens de satélite e transformo isso em inteligência para dizer se a floresta está lá, e aí não só floresta, aí você expande para todo o processo de programabilidade da moeda e de investimento. Eu posso ter seguro agrícola que a quebra pode ser analisada baseado em compra de insumo, compra de diesel para o trator, imagem de satélite do trato. E eu posso diferenciar muito claramente o produtor que não se organizou e perdeu a safra, ou o produtor que naquela região que teve um problema climático, isso sim gerou a quebra. Eu acho que o deputado Áureo traz uma ideia que eu gosto muito de sociedade, que é a transparência do uso do dinheiro. Acho que isso a gente vai conquistar. As pessoas têm um certo receio de um Big Brother, né, do excesso, né, desse monitoramento do dinheiro.
Eu, pessoalmente, acho que a gente está numa sociedade que está se organizando corretamente para que não aconteça abuso e sim uso correto do processo. Acho que em pouco tempo a gente vai ver bons resultados, especificamente do Real Digital. Esse exato momento é o piloto. O piloto está resolvendo questões de privacidade e programabilidade da moeda. Ali, para fevereiro, março, a gente tem um momento de lições aprendidas, o que foi construído nessa infraestrutura que não é só da moeda que liquida o ativo digital, mas todo ativo regulado vai estar na mesma rede. Então, você está criando, tecnicamente, uma Regulated Liability Network, né? Uma rede de ativos regulados com uma moeda digital liquidante. E isso é verdadeiramente um grande pulo. Isso é uma diferença muito grande na economia brasileira, no sistema financeiro brasileiro. Então, cenas do próximo capítulo, fevereiro, março do ano que vem, mas o webinário, fórum, acho que de 15 dias, não vai faltar espaço para o Banco Central compartilhar, e a gente da Federação dos Servidores tem o prazer e a honra de acompanhar isso muito de perto. Gente, Rodrigo, muito obrigada, acho que são super importantes. A gente vai se encaminhando aqui, pessoal, para o final do painel. Não podia deixar de dar alguns minutinhos de considerações finais aí para a nossa grande Beatriz e Vitor. Então, por favor, pessoal. Gente, olha, acho que todo o evento aqui foi muito importante para mim. Eu confesso que, como eu disse nos momentos anteriores, né, eu me deparei com um tema que eu nunca tinha olhado para essa associação específica. Não conhecia o exemplo de Aratu, né? Apesar de ser de uma terra de mar também, que eu sou do Espírito Santo, e de Caranguejo, mas o Aratu não é tão querido assim pelos capixabas. Mas a gente tem aí, de fato, um novo modelo, né? Acho que a gente tem uma quebra de paradigma muito grande e a gente está muito longe ainda de encerrar essas discussões ou de ter aí um final para elas. A gente está só no começo e eu agradeço a oportunidade, agradeço a Becrypto, a Fenasbac, agradeço a Nádia, Bernardo, a Bia, o deputado, por poder partilhar desse painel. E Bia, é contigo agora. Obrigada, Vitor. Vou começar agradecendo, de novo, obrigada a Becrypto, obrigada a Fenasbac, obrigada deputado e Vitor e Nádia pela oportunidade de dividir esse painel. Como o Vitor também, acabou que a gente foi provocado a estudar e ver justamente que casa com tudo aquilo que a gente defende para uma economia mais transparente, mais inclusiva, por caminhos melhores da própria educação financeira e do ponto de vista ainda mais caro de como que a gente cria uma prosperidade econômica nas nossas comunidades. Aratu é um exemplo perfeito de que, se a gente pensa nos diversos Brasis que existem, de pensar que o mexilhão das marisqueiras vai virar o crédito de carbono para preservar o mangue. E isso eu acho que fala muito sobre a nossa identidade como país e a diversidade de oportunidades que a gente tem, seja para popularizar e criar moedas que, de uma certa maneira, democratizam e redistribuem poder, porque a gente sabe, e a gente viu isso muito claramente com a criptoeconomia de maneira geral, como que, de uma maneira ou de outra, a gente fortalece comunidades que estão envolvidas e que passam a ter ali os seus próprios ativos para fortalecer aquilo que é caro. E só para encerrar, que eu acho que também é um exemplo sensacional, é o que a gente viu em Maricá, quando a gente pensa em uma moeda que somente o empreendedor consegue reverter, e o tanto que foi movimentado a nível de comércio local, e tenta realmente começar a imaginar o quanto que isso pode ser replicável nas mais diversas comunidades e reforçando, acho que não só geográfica, se a gente pensa nos próprios setores que existem para que a gente fortaleça, para que a gente financie e para que a gente permita que prosperem e que consigam se difundir dentro da sociedade. De novo, muito obrigada, é uma oportunidade sensacional estar aqui. E estamos aqui para continuar tocando
a pauta adiante no Congresso Nacional e, preferencialmente, cada vez mais conseguindo realmente gerar mudança de vida das pessoas. Bom, pessoal, é isso. Obrigada a todos os painelistas que estiveram aqui com a gente e aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada.